Ofereça também o serviço de você fazer o backup do celular dele, todos os arquivos, todas as fotos, todos os vídeos, todas as músicas, todos os documentos que ele tiver no celular velho. Fala para ele que você vai passar todos esses arquivos para o celular novo dele. O que vai acontecer? O cliente, ele tem muito medo de perder os arquivos que chamam o backup dele, né? Então ele vai preferir comprar o celular com você, porque ele fala, bom, ele já assumiu essa responsabilidade, que ele vai cuidar dos meus arquivos, passar os meus arquivos do celular antigo para o celular novo. Então eu vou comprar aqui com ele, porque uma grande loja, uma grande rede não faz esse serviço. Então você deu a capinha, você deu a película de vidro para ele de brinde e ainda está dando mais esse serviço de backup para ele, se torna muito mais fácil você fazer a venda desse celular para esse cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Metro 3.7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar mais rápido à abertura da sua própria loja de celulares. Eu sou a Laiane Ramos. E eu sou o Gabriel Moreira. E o tema desse podcast de hoje é sobre a venda de celulares novos. Se vale a pena ou não vender celulares novos quando você tiver sua própria loja de celulares. E para iniciarmos, temos uma pergunta para você, Gabriel. Vamos lá. Qual é o lucro de vendas de celulares novos? Olha, vai depender primeiramente de qual modelo de celular você quer trabalhar. A gente tem as linhas de entrada, que são os celulares mais baratos, né? As fabricantes lançam esses modelos como opções de entrada, que é um pouco mais barato em relação aos outros aparelhos. A linha Play, por exemplo, é muito menos sofisticada que uma linha normal ou uma linha Plus de determinado modelo de celular. Mas em geral, em média, entre 15% a 20%. Tem modelo de celular que você vai ter 17% de lucro, tem modelo que você vai ter 18% de lucro, tem modelo que você vai ter 20% de lucro. A média é isso, entre 15% a 20%. Vai depender também de qual fornecedor você vai querer trabalhar. Você vai pegar o celular desse fornecedor, ou à vista ou parcelado desse fornecedor, e quando você compra um celular à vista do seu fornecedor, você vai pagar um pouco mais barato. Esse um pouco mais barato que você pagar, você pode tanto vender o aparelho um pouco mais barato, quanto aumentar a sua margem de lucro. O problema é que quando você montar a sua própria loja de celulares, eletrônicos e informática, você vai, querendo ou não, ser uma loja menor do que as concorrentes, do que as grandes varejistas da sua cidade. Então o que acontece? As grandes varejistas, as redes de loja, compram celulares em grande quantidade. Eles vão lá no distribuidor e compram 2.000 modelos de um aparelho, 1.500 modelos de outro aparelho, mais 2.000 modelos de outro aparelho e distribuem entre as lojas deles, as lojas da rede, as lojas da franquia. Então o que acontece? Com essa compra muito grande deles, eles conseguem um valor muito menor de compra com o fornecedor. E você que está começando agora, que vai começar de meia dúzia de modelo, com certeza você não vai conseguir um preço que essas grandes varejistas conseguem. Então, automaticamente você tem que jogar sua margem menor para conseguir competir e concorrer com as grandes lojas. Imagina o cliente chega na sua loja, que é uma loja pequena, e chega lá o preço está mais alto do que uma grande varejista. É claro que ele vai preferir comprar de uma grande varejista, porque a grande varejista já tem nome no mercado, enquanto você é pequeno, acabou de abrir sua loja, então toma cuidado na margem que você vai colocar de lucro. Nunca ultrapasse os 20% de lucro, porque senão assim você vai ultrapassar o preço da concorrência também. As grandes varejistas também fazem várias promoções ao longo do ano. Então, quando as varejistas fazem várias promoções, automaticamente a sua margem de lucro vai diminuir, porque você, para competir e concorrer com as grandes varejistas, as grandes redes, você vai ter que abaixar o seu preço, automaticamente sua margem de lucro vai diminuir. Mas não jogue menos que 15% também, senão você vai pagar para trabalhar. Ao fim você não vai conseguir nem emitir a nota fiscal de venda para o cliente final, para o consumidor, porque o imposto dessa venda é um pouco alto. Então se você jogar menos que 15% de margem, você vai pagar para trabalhar, não vai compensar. A gente já fica meio assim para comprar celulares em lojas que às vezes está começando agora, né? Mas aí a gente chega lá e o preço tá mais alto do que a gente já conhece, né? É complicado, né? Mas fazer o quê? Então vamos lá. A próxima pergunta é: com quais modelos de aparelhos você recomenda iniciar vendendo para quem tá começando? Olha, primeiramente eu recomendo você iniciar com os aparelhos modelos linha de entrada. O que são esses modelos? São os aparelhos que as fabricantes lançam geralmente com as configurações um pouco menores do que o normal.
Então as linhas de entrada é um pouco mais em conta e são dos aparelhos mais vendidos também. Você vai conseguir vender esses aparelhos para um público um pouco mais humilde que for na sua loja. Eu recomendo que você inicie, depende do período que você vai iniciar, vai ter outros modelos de aparelho, mas hoje, por exemplo, nós temos o Samsung A01, que é uma linha de entrada da Samsung. É muito bom, né? É um aparelho bom, assim, para uso básico. O Samsung A01 Core, por exemplo, que é uma linha de entrada também, juntamente com o A01, só que ele é um pouco menos sofisticado. Mesmo ele sendo 32 GB de memória também, 2 GB de memória RAM, exatamente igual, porém a câmera dele deixa a desejar, o tamanho dele, a tela dele já é menor. Então, o A01 Core, que são aparelhos mais baratos para você vender. Da linha LG, por exemplo, nós temos o LG K22, que hoje é uma linha de entrada da LG também. Tem os aparelhos mais sofisticados, mas eu não recomendo que você comece com esses, porque no começo você vai ter pouco dinheiro para investir. Não adianta você investir o pouco dinheiro que você tem em aparelhos caros, senão você vai conseguir comprar 2, 3 aparelhos. Eu recomendo então que você compre mais aparelhos com valor menor, que aí você jogando a sua margem de lucro, você consegue ter até um melhor faturamento e você consegue atender mais clientes também. Porque se você chega numa loja, tem lá 2 modelos de celulares para você comprar, você vai ficar meio que assim, mesmo que você gostou de algum, você vê 2 aparelhos na vitrine só, vai dar uma impressão de falência, digamos assim, por mais que a loja acabou de inaugurar, vai dar uma impressão assim, o seu cérebro vai falar para você não comprar. Então imagine que você chega nessa mesma loja e lá tem 8, 10 modelos de aparelho. Então o que acontece? Se você iniciou a sua loja com o mesmo montante, com o mesmo valor que você tinha para comprar 2, 3 aparelhos de alto valor, de alto padrão, digamos assim, você iniciou com opções de entrada, que são aparelhos muito mais baratos, e você vai conseguir agradar o público um pouco mais humilde. Dessa forma você vai conseguir vender os aparelhos mais baratos, você vai conseguir vender esses aparelhos mais baratos muito mais fácil. Realmente é uma técnica muito boa para a pessoa que acabou de começar, né? Então vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo de garantia você tem que dar na venda de cada aparelho? Pelo Código de Consumidor, pela lei, é 3 meses que você tem que dar de garantia para todo o produto que você vende na sua loja, não só aparelhos celulares. Mas como as grandes varejistas, como as grandes redes dão 1 ano de garantia, eu recomendo que você também dê 1 ano de garantia, assim como as grandes lojas. Quanto maior o prazo, quanto maior o período de garantia, mais fácil é o cliente fazer a aquisição do seu produto. Então, dê 1 ano de garantia para ele. Você pode até fazer algum contrato, algum seguro, né, com outra empresa terceirizada para conseguir aumentar essa garantia, fazer uma garantia estendida também. Então, quanto maior o prazo de garantia que você der para o cliente, melhor. Então vamos para a próxima pergunta, né? O que você tem que fazer para ser mais fácil a venda de um celular novo? Como você está começando agora, como a sua loja é pequena, eu recomendo que para ficar mais fácil a venda de um celular para um cliente que às vezes ele até já saiu de uma loja grande e foi na sua loja pequena para ver o preço de um celular, de um modelo de celular. Então o que acontece? Ele vai chegar na sua loja e você tem que ter um diferencial para você conseguir fechar essa venda. Então dá uma capinha de silicone para esse cliente, dá uma película de vidro para ele, que na verdade esse investimento é minúsculo para você em relação ao tamanho dessa venda que você está fazendo para esse cliente. Você vai gastar pouquíssimo na capinha e na película e vai agradar grandemente esse cliente que vai comprar esse celular com você. Então dá um brinde para ele, dá um cupom para ele preencher, concorrer a algum brinde da sua loja, mas não esquece de dar pelo menos a capa e a película de vidro para ele. Ofereça também o serviço de você fazer o backup do celular dele, todos os arquivos, todas as fotos, todos os vídeos, todas as músicas, todos os documentos que ele tiver no celular velho. Fala para ele que você vai passar todos esses arquivos para o celular novo dele. O que vai acontecer? O cliente, ele tem muito medo de perder os arquivos que chamam o backup dele, né? Então ele vai preferir comprar o celular com você porque ele fala, bom, ele já assumiu essa responsabilidade, que ele vai cuidar dos meus arquivos, passar os meus arquivos do celular antigo para o celular novo. Então eu vou comprar aqui com ele, porque uma grande loja, uma grande rede não faz esse serviço. Então você deu a capinha, você deu a película de vidro para ele de brinde e ainda está dando mais esse serviço de backup para ele, se torna muito mais fácil você fazer a venda desse celular para esse cliente. Até eu compraria, viu? Ganhando tudo de graça. Com certeza. Então vamos para a próxima pergunta.
Quais os tipos de serviço que é bom oferecer gratuitamente ao cliente que comprará o celular para utilizar como um argumento de venda? Assim como eu já citei na pergunta anterior, né, você vai fazer esse serviço de backup para ele e já fala para ele também, ó, olha, aqui na minha loja você compra no celular, eu já faço a conta Google para você, já baixo o WhatsApp, já baixo o Facebook, já instalo, já faço tudo que você vai precisar para sair daqui com seu celular funcionando redondinho, seu celular funcionando direitinho. Se precisar, eu faço a regravação de um chip virgem para você, para passar o mesmo número antigo nesse chip novo, para você conseguir utilizar esse chip nesse celular novo, né? Que muitas das vezes a pessoa vai na sua loja com um celular antigo e o chip antigo, muitas das vezes ele é micro ou ele ainda é um chip macro. E a maioria dos celulares de hoje está saindo já com o nano chip. O nano chip é um chip bem menor. Então você já oferece esse serviço para ele de fazer a regravação de um mesmo número dele, fazer a regravação num chip virgem, num chip novo. Aí você dá esse chip de brinde para ele também. O seu investimento é minúsculo para você dar esse chip de brinde para esse cliente e ele vai ficar muito satisfeito. Ele vai falar, nossa, olha, eu já vou sair dessa loja com o celular funcionando, tudo redondinho. Mas para fazer esse tipo de serviço para esse cliente, fazer essa regravação de um chip virgem, se for uma operadora TIM, por exemplo, você vai ter que ser uma loja autorizada TIM ou uma loja especializada TIM. Vai depender da operadora. Assim, muito legal isso, né? Realmente. E se o cliente quer comprar o celular parcelado em 10 vezes, como você faz o cálculo para poder precificar esse celular? Quando eu compro esse aparelho do fornecedor, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o cálculo para poder fazer a precificação. Eu vou jogar o meu preço de custo, mais o preço do imposto que eu vou pagar de emitir a nota dessa venda, mais as minhas despesas e mais o meu lucro, né, que seria a minha margem de lucro, para poder fazer essa precificação desse aparelho. Uma das despesas que a gente vai ter é os descontos das taxas da máquina de cartão, que você vai passar o cartão para o cliente. A máquina de cartão vai cobrar de você, vai debitar do valor que foi passado total e te passar somente o restante, vai debitar as taxas de custo dessa operação. Então, quanto maior o número de parcelas, quanto maior o parcelamento, maior vai ser essas taxas que a máquina de cartão vai cobrar de você. Então, suponhamos que seja uma taxa de 2,5% num parcelamento de 6 a 10 parcelas que essa máquina de cartão vai cobrar de você para venda de um celular. Então, você está vendendo esse celular para o cliente R$1.000, R$ 999,99. Você pagou de custo R$700 nesse celular. Nossa, mas então está dando 30% de margem de lucro? Negativo, porque aí você vai descontar essas taxas que a máquina de cartão vai cobrar de você. Então você vai colocar esses R$1.000 menos 2,5% por parcela que o cliente vai pagar. O montante final é o que vai ser o seu lucro. Então você já joga o valor da venda do celular como se o cliente já fosse comprar parcelado. Se o cliente vai comprar à vista, falar para você quanto você consegue fazer à vista para mim esse aparelho, aí o que você já tem uma margem melhor para trabalhar, para dar um desconto para ele, porque o valor dessas taxas que você ia pagar para maquininha de cartões, você não vai precisar pagar mais, então você consegue dar um desconto melhor para o cliente. Essas taxas já estavam embutidas no valor que você tinha feito a precificação da venda. Então, quando o celular chega do fornecedor, antes de colocar ele no balcão, você já tem que fazer os cálculos, preço de custo, mais porcentagem do cartão, porcentagem da máquina vai cobrar de você, mais as suas despesas, quando você vai gastar com nota fiscal, para depois fazer a precificação final, saber quanto você vai vender esse celular, para depois você anunciar o preço desse celular realmente. E quando você faz a venda de um celular parcelado em 10 vezes sem juros para o cliente, como você recebe esse valor? Recebe mensalmente ou tudo de uma vez só? Vai depender de qual é seu acordo com a maquininha de cartões. Por exemplo, você fez um acordo com a maquininha de cartões, com o seu banco, de receber com um pagamento antecipado, independente de quantas parcelas você fez as vendas da sua loja. Isso não é válido só para celular, isso é válido para tudo. Se você vender um roteador, se você vender uma capinha, uma película parcelada para o cliente, você vai receber tudo de uma vez só dessa empresa da maquininha de cartões. Se você fez esse contrato com essa empresa de receber suas vendas tudo com antecipação automática, por exemplo, é claro que as taxas descontadas de você vão ser maior, porque essa empresa dessa máquina de cartões primeiro vai ter que tirar o dinheiro do bolso, pagar você para depois receber do cliente. Por isso que a taxa dessa antecipação automática é maior do que se você não tivesse pré-fixado. Por exemplo, você faz uma venda de R$ 999,99. Aí a sua máquina de cartões cobra X% por parcela, X% por antecipação.
por antecipação automática. Você fez a venda desse celular na segunda-feira. Mesmo sendo com antecipação automática, a maquininha de cartões tem o prazo máximo de 48 horas para depositar o dinheiro na sua conta. Então na quarta-feira vai cair na sua conta o valor do aparelho que você vendeu, vai cair na sua conta debitado. Já as taxas por parcela mais a taxa de antecipação. Ele vendeu esse celular a R$ 999,99. Você tinha combinado com essa empresa de máquina de cartões que essa empresa ia debitar de você as taxas por parcela de X% e as taxas de antecipação de X%. Na quarta-feira, digamos assim, que você recebeu lá R$820, debitou R$180 dessa venda, porque você preferiu fazer com antecipação automática. Se você não tivesse feito com antecipação automática, digamos lá que você ia receber R$870, R$880, um pouco a mais, porém você ia receber também em 10 parcelas. Se o cliente comprou em 10 parcelas, o cliente vai pagar em 10 vezes sem juros de R$100, que seria R$ 99,99. Mas você vai receber picado durante os 10 meses. Então, se você não fizer esse contrato com essa maquininha de cartões, você só vai terminar de receber esse celular no 10º mês. Quando o cliente terminar de pagar o celular, você vai terminar de receber. E eu não recomendo que você faça isso, principalmente que você está começando, porque aí todo o seu capital que você investir vai ficar nas parcelas, você recebendo de pouquinho em pouquinho. Você vai lá, investe um montão, digamos assim, e recebe um montinho pequeno mensal. Então já faz com antecipação, já faz a venda com antecipação automática para você receber tudo de uma vez. Você pega esse valor que você recebeu tudo de uma vez da maquininha de cartões e já investe na compra de outro aparelho. Mas para isso você tem que jogar o valor da venda um pouco maior para fazer esse parcelamento para o cliente final. Para ele vai estar pagando sem juros, é claro, né? Mas como diz a regra da economia, não existe almoço grátis. Então na verdade esse valor dos juros já estava embutido no preço de venda do celular. E quanto tempo em média demora o processo de uma venda de um celular? Vai depender de qual tipo de cliente que você vai estar atendendo. Se o cliente foi na sua loja, por exemplo, para reclamar de um celular antigo dele que não está funcionando, blá blá blá, foi fazer até um orçamento com você para você arrumar esse celular, por exemplo. Você, digamos que não é assistência técnica, você só faz vendas, o cliente achou que você fazia assistência técnica. Você já vai oferecer um celular novo para ele. Se esse cliente topar na hora, você vai fazer a venda para ele e tchau. Demorou ali seus 10, 15 minutos, você fez a venda para ele, fez o cadastro dele no seu sistema, emitiu uma nota fiscal, ok. Se for um cliente de idade, por exemplo, que gosta de conversar mais, que gosta de ter uma atenção maior, o seu tempo de venda para esse celular vai ser um pouco maior. Mas digamos assim que não ultrapassa nunca meia hora. Então você pode ficar tranquilo, pode vender celular na sua loja tranquilamente, que não vai tomar muito seu tempo, não vai tomar muito seu tempo de fazer outras coisas, de vender outras determinadas mercadorias. E se o cliente compra um celular seu e depois de uma semana da compra, ele volta com a tela do celular quebrada, querendo acionar a garantia, como você se porta diante de uma situação como essa? Olha, na verdade, a garantia ela é para defeito de fabricação, não é para dano acidental. Para o cliente, você nunca pode falar para ele que é mau uso, senão dá problema para você se ele for atrás dos direitos dele. Por você ter falado essa palavra que ele teve mau uso com o aparelho. Você tem que falar para ele que foi dano acidental, um acidente que aconteceu, que quebrou a tela dele, digamos assim. Mas toda garantia cobre apenas defeito de fabricação e não mau uso, não um dano acidental. Então eu vou procurar explicar para ele com toda calma, com toda paciência, dentro do Código de Defesa do Consumidor, se assim ele exigir, que a garantia não cobre dano acidental, é somente defeito de fabricação. Então eu vou oferecer para ele um serviço de troca de tela, um serviço da troca da tela dele, ou eu vou falar para ele que infelizmente não tem como a gente fazer nada, porque a garantia não cobre esse dano acidental. Esse é o cliente comprar seu celular e após 3 dias ele voltar na sua loja querendo devolver o celular porque se arrependeu da compra, como proceder? Olha, na verdade, não existe no Código de Defesa do Consumidor uma conduta, um parágrafo dizendo que existe arrependimento, existe o direito de arrependimento de uma compra efetuada dentro de um estabelecimento comercial. Se você fez a compra pela internet, você tem esse prazo de 7 dias
para exigir o seu dinheiro de volta, exigir a devolução, que você se arrependeu da compra. Mas toda e qualquer compra efetuada dentro de um estabelecimento comercial físico, se você comprou esse celular na segunda-feira, na sexta-feira você for nessa loja devolver esse celular porque você não gostou, porque se você se arrependeu da compra, infelizmente a loja não vai poder fazer nada para você, porque não existe no Código de Defesa do Consumidor que o cliente tem esse direito dessa devolução desse arrependimento de compra efetuada dentro de um estabelecimento comercial físico. Então tá bom. Gabriel, agora dá uma ideia de como abordar um cliente para fazer a venda de um celular. O cliente chegou na sua loja reclamando que o celular dele está travando muito, reclamando que o celular dele fica reiniciando, reclamando que o celular dele está esquentando muito. Aí já é uma opção para você oferecer o seu peixe, né? Oferecer o seu celular. O que acontece é que se você falar de cara já para esse cliente, se você oferecer de cara já para esse cliente, você matou, você não vai conseguir fazer essa venda, porque o cliente vai perceber, vai ver que você só está interessado em vender o seu peixe, só está interessado em vender o celular para ele. Dá uma volta no assunto, explica para ele que o celular dele está um pouco antigo, explica para ele que é mais compensativo, dependendo da circunstância, dependendo da ocasião, que é mais compensativo ele comprar um celular novo do que ele tentar arrumar esse celular antigo dele, esse celular velho dele. Então, devagarzinho você vai chegando, vai jogando as técnicas de vendas para ele, fala que comprando na sua loja ele já vai sair do jeito que ele tá, já vai sair com o celular dele, com os arquivos do jeito que tá no celular antigo, você já vai passar pro celular novo, fala para ele que você vai dar a capa, vai dar a película de vidro de brinde para ele. Dessa forma, você vai jogar essas técnicas de venda e vai se tornar muito mais fácil o processo de venda desse celular para esse cliente. Realmente, às vezes não compensa trocar, né? Fica o mesmo valor de comprar um celular novo, né? Exatamente, dependendo da ocasião, dependendo a situação, né? Se o celular é muito antigo, por exemplo, que hoje em dia as telas estão muito caras. As telas de Super AMOLED ou as telas de AMOLED são os frontais que são mais caros do que as telas de antigamente. Então, dependendo do modelo do celular, compensa ele comprar um aparelho novo do que ele tentar arrumar esse aparelho antigo dele. Explica com um jeitinho para ele, com calma, com paciência, jogando as técnicas de venda, oferecendo os brindes da sua loja, oferecendo o serviço de backup para ele, que vai se tornar muito mais fácil você fazer o processo de venda desse produto. Muito bem, Gabriel, essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e não esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Muito obrigado, a gente agradece. Se você quer receber mais podcasts como esse, se inscreve no nosso canal. O YouTube vai enviar notificações quando a gente lançar mais vídeos, mais podcasts como esse. Muito obrigado e até o próximo podcast, até o próximo vídeo.